E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas quiseram apontar como feio. Eles saberão o que é anseio à flor da pele. Dou poesia marginal, sem teto, sem inglês, sem renda, mas permanentemente enfurecidos, dispostos a morrer para mudar o rumo dessa gotinha que só cai na janela da elite. Bem-vindo ao mundo dos raros. Bem-vindo ao mundo dos raros. Bem-vindos ao mundo dos raros. Gente, olha só. Não cabe nem ao Estado e nem à religião definir como as pessoas vão se amar ou estabelecer padrões de amor. A gente deve respeitar a diversidade sexual, a gente deve respeitar a identidade de gênero e a orientação sexual das pessoas. Porque senão sabe o que acontece? Acontece que isso gera preconceito, que o preconceito alimenta o ódio, alimenta a intolerância e faz do Brasil o país que mais mata LGBT no mundo. Me deixava hoje não mais, eu consegui trabalhar nesse momento, né? Em questão de infância, tive um pai militar, bem carrasco, durão mesmo, de surras de fio de ferro, de humilhações e coisas assim. De ir ao enterro desse pai, todo mundo ensinou a chegar perto do caixão, aquela coisa toda, aí eu fiquei à distância e com o tempo eu fui trabalhando, fui transformando isso. A gente tem essa proposta de mostrar que pra gente resolver a problemática do funk, a gente tem que ir mais a fundo disso, né? A gente tem que ir na raiz do problema. Então, o problema não é o funk em si. O funk ele é um extrato da realidade daquelas pessoas. Então, se as pessoas elas reclamam do bailão, das letras, é porque é aquela realidade da pessoa, né? Nas herméticas a gente fala que tudo foi criado na mente do todo. E toda a sua realidade é criada dentro da sua mente, né? Outra lei hermética é a polaridade. Então, do mesmo jeito que existe o extremo da depressão, também existe o extremo da ansiedade. Sim, claro. São extremos. E para sair do extremo, com a mesma mente que você entrou, você não vai conseguir sair. Então você começa a criar realidades possíveis. Cocriação é isso. Cocriando realidades possíveis. Era uma prisão, porque ele me convenceu que a culpa era minha. Então eu vivia me sentindo culpada, vivia me sentindo assim, que ninguém acreditava em mim. E ele convencia todo mundo, ele tem o dom da palavra. Ele tem um bom relacionamento com as pessoas. Sim, e aí então aquilo me deixava assim, com medo. E esse abuso foi ao longo de muitos anos. Não tinha ninguém na casa que pudesse desabafar. Eu sempre tinha medo, né? E a minha mãe passava por coisas também, então às vezes quando a gente se aproximava, ela me batia. É o desespero, né? Talvez você aí assistindo tenha passado por isso também. Quando você não consegue ver uma saída e você pensa que a melhor saída é essa, você dá cabo da sua própria vida. Então eu me vi ali aos 20 anos de idade, atormentada pelas memórias da infância, de todas as coisas que tinham me acontecido. Eu não vi uma saída, eu não conseguia ver nenhuma razão para continuar vivendo. Eu não sabia lidar com aquela dor, eu não sabia lidar com aquele sofrimento. E aí eu tentei tirar minha própria vida. Eu brinco que, graças a Deus, não deu certo. Muita gente fala, porque o circo não dá mais gente. Dá gente, sim. Recentemente eu tive em Irecê, na Bahia, inclusive. Um abraço pessoal da Bahia, toda a região Norte-Nordeste. Percorre praticamente de 8 a 9 estados. E dá gente sim, que a gente lota o circo. Você sobrevive da arte circense. A circense, porque quando é fora do circo, pra mim é a mesma coisa do circo. Porque tudo que eu faço hoje fora do circo, eu aprendi no circo. O pesadelo era tão grande que o meu pai era atormentado pelos demônios e ele não aguentava mais isso. Então ele tinha o desejo de acabar com tudo, assassinar a família inteira e depois suicidar. Então, quando meu pai ele não se matava e nem matava a gente hoje, eu ficava com medo que ele fosse me matar na noite seguinte. E na noite seguinte, e na noite seguinte. Então, para mim, uma criança vivendo nesse pesadelo, eu acreditava que o meu pai era um monstro
que iria me assassinar. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, com todo esse movimento aqui, que é muito diferente do que a gente vive lá. Então eu não tinha referências de cabelo black, essa coisa mais descolada na minha cidade. Então aqui em São Paulo eu pude ver essa força do afro, da nossa identidade, da negritude, da nossa raiz. Então isso foi muito importante para mim. Me fortaleceu. As pessoas, elas estão tão acostumadas com uma estética estagnada, Clichê, né? clichê, elitista, e pouco aberta à troca. E nossa arte sempre propõe essa troca. Propõe que você se coloque no lugar do outro, que você trabalhe a si mesmo, que você esteja sempre com a sensibilidade aberta a esse outro olhar. Outro olhar sobre o outro, né? Sim, sobre o outro, sobre si mesmo. Então eu já escrevia desde criança, na casa da patroa, né? E tanto é que ela rasgava meus textos. Teve uma patroa que rasgou. Você está escrevendo, você vem aqui pra trabalhar, que absurdo. O que você pensa que você é? Eu te dou de tudo, você mora naquela favela, no Alto do Minério, né? Lá em Minas. E agora você vem pra minha casa pra ficar escrevendo? Você é uma abusada, ousada. Rasgou, jogou no tapete, pisou. Ignorante, né? Falou, agora você limpa. E se eu te pegar escrevendo, eu vou falar pra sua mãe, não quero mais você aqui na minha casa, porque eu sou muito boa, te dou de tudo e você tá escrevendo. As pessoas acham que, mas igreja evangélica, sim, tem muitas igrejas, muitos religiosos pastores aí que têm a mente super aberta, que já me contratou e não foi uma, foram várias, porque eu levo o humor e aí a gente faz a roda de perguntas. Que é basicamente a prevenção, né? Prevenção, o autoconhecimento, é você se amar, né? Porque os jovens, eles acabam, né, fazendo até o sexo prematuro. Eu não sei dizer pra você se tem idade, né? Mas é respeitar o seu corpo e principalmente não fazer aquilo para ser aceito no grupo. Como que uma criança negra vai sonhar em ser médico, médica, se ela nunca foi atendida por um médico negro? A gente não se imagina em uma posição onde ninguém parecido com a gente já esteve. Como que uma menina vai sonhar em ser cientista se ela só ouve falar de grandes homens cientistas? Então falta referência, falta bons exemplos. Mas mesmo as crianças que conseguem sonhar e furar aquela bolha, porque você vai no primeiro ano, eles estão sonhando em ser médico, advogado, professor, tudo junto. E acha que dá. Mas aí vem vindo as barreiras do dia a dia. Doença, né, problemas da saúde mental, eu lembro na depressão de eu falar assim, gente, dor física é muito mais fácil de suportar do que isso. Porque é palpável, né? Essa dor da alma, assim, a dor física, você sabe o que você quer que a dor passe, né? Então, às vezes, você aperta, né? Você pressiona, você pede um remédio. A depressão é uma dor que você não quer outra coisa, porque você não quer nada. Você não quer nada, você não quer levantar e ir na cozinha tomar um copo d'água. E ao mesmo tempo se perguntando por que você tá naquilo. Com as meninas, né? Com as filhas pequenas. Então, eu tinha um pouco de, né, lucidez, assim, de dizer, bom, eu nunca vou me matar, porque eu imagino que é uma criança crescer ouvindo dizer assim, sua mãe se matou, né? E eu não quero isso pra elas, eu não quero que elas cresçam com esse... Eu não sabia, eu não tinha essa percepção. Foi natural. De homem trans, né? Eu não sabia, eu não tive esse acesso, e olha que eu sou do movimento LGBT. Só que esse T, pra mim, ele só se aplicava para as travestis, né, pros homens que estão em processo de transição para o corpo feminino, né? Eu nunca atinei com essa coisa do feminino para o masculino. Entendi. Eu, na época, era uma criança da ditadura. Então eu não tive família, não tive irmãos, não tive pais. Eu brincava com os meus bonecos e eles não eram meus filhos. Eles eram meus pais, meus tios, todos aqueles que a ditadura tinha tirado de mim. E é isso que a gente não pode esquecer, né? Porque muitas crianças ainda virão, né? E nenhuma ditadura é boa. O Vadão faz essa homenagem pro Rogério, desse cinema marginal, né? E eu também me sinto um ator marginal, né? Por ser negro, por ser da periferia,
essa luta por espaço, falando também de cultura marginal hoje em dia, falando do Ferrez, falando dos um poeta incrível, falando Começando lá com o Prêmio Marcos. Falando da Maria de Jesus também, Carolina. Né? Essa questão da associação da loucura com o crime há muitos anos na humanidade, né? A gente tem essa associação de que os crimes só são cometidos por gente loucas, quando na verdade os crimes são cometidos por cidadãos comuns, né? Por pessoas no seu cotidiano, nos seus temperamentos, né? E a violência grave dentro da esquizofrenia, ela representa uma pequena parte. Alguns fatores de risco, como eu lhe disse, né? A vigência aguda do surto, os delírios de perseguição, as alucinações e vozes de comando, o uso de álcool, né? Isso pode precipitar um comportamento violento. Quando você fala que a gente foge da mulher padrão, é porque nós estamos falando de um projeto que ele não tem heroína, que ele não tem heróis, nós estamos falando de pessoas comuns, dessa mulher comum, né? Sai do vilão, do bonzinho, do mocinho. Sai do bonzinho. Cansa isso. E a gente está falando dessa mulher que ela, nesse momento, ela pode ser a nossa vizinha aqui do lado, entendeu? É essa mulher que tem essa história que ela, quando ela vê um capítulo de Mulheres em Série, ela se identifica já logo nas primeiras cenas. No meio da conversa, a pessoa começava a lembrar. E aí as pessoas iam desfiando e iam saindo histórias assustadoras. E aí a gente constatou que a maioria das pessoas tem traumas tão profundos que ficam guardados. E as pessoas acabam, para sobreviver psiquicamente, acabavam varrendo para debaixo do tapete. Então as pessoas acabavam esquecendo que tinham sido vítimas a vida inteira dessa agressão constante que é o racismo, a injúria racial, o preconceito. Tem alguns neurologistas que falam que a gente tende a gostar de música que tem pouca informação porque a gente assimila melhor. Muito refrão, né? Exatamente, a música é bem repetitiva e isso na verdade não é uma característica do funk. Quando a gente olha até na Idade Média, nas músicas populares que se fazia, elas também obedecem essa receita. Então a gente pode pensar, é um pouco arriscado pensar assim, que existem alguns aspectos universais que musicalmente seduzem a qualquer um, e o funk reúne isso muito bem. O Milton Santos, né, o geógrafo negro, ele falava, a classe média brasileira não quer direitos, quer privilégios. Então assim, as pessoas querem privilégios, né? E não querem perder esse privilégio. As pessoas não querem que aquela mulher negra seja médica. Eles querem que aquela mulher negra seja empregada na médica em casa, porque ela vai custar barato para mim e vai me servir. Entendeu? Eu falho o dia inteiro, eu moro só, né? Quando meus filhos estão comigo, eu faço a minha faxina, eu lavo meu banheiro, eu lavo as minhas roupas, eu faço a minha comida. E eu falo para meus filhos, acorda, quando vocês crescerem não vai ter nenhum afrodescendente servindo para vocês. Eu estou te dando um exemplo, não tem afrodescendente me servindo aqui. A história acontece no reino de flores, de muitas flores, né? E tem uma florista, né? E a florista é mágica, porque cada flor que ela colhe nascem 10, quer dizer, porque ela tem um pozinho mágico, ou seja, ela repõe à natureza aquilo que ela tira. Que é bem a vertente do Pai Nosso, né? A senhora tem essa filosofia de vida, de compartilhar seus conhecimentos. É porque nós não somos ilhas, né? Nós somos seres gregários, então, para eu existir, eu existo a partir do outro. Mas assim, alguém nos obrigava a dormir no banheiro, arrastava a gente e colocava a gente dentro do banheiro. E no outro dia, quando estava amanhecendo, esta pessoa tirava a gente, meio que arrastava a gente assim para a cama e colocava a gente na cama. A gente apanhava muito, tomava banho de água fria de madrugada, aconteciam com a gente coisas que dizem que acontecem nos presídios, assim, e a gente não sabia porque, nunca tinha visto ninguém dali. Os índices de homicídios absurdamente vão evoluir a um nível muito maior, sabe? Sem contar também que as pessoas que colocam uma arma na mão vão querer virar herói. E tá muita gente querendo virar herói, e por via da arma eu acho que não é uma boa saída. Eu acredito que nós podemos sim ser heróis, mas por via da educação, por via da sabedoria,
por via de um autocontrole maior, de não só reagir, mas de agir, de pensar antes de falar.